Enfim, não vamos falar disso não, porque vamos falar de física, que vocês vão ficar muito felizes falando de física, né, gente? Claro. Simbora. Então, vamos lá. A aula de hoje a gente vai continuar alguns exercícios da lista, e eu selecionei uns outros aqui. Continuando, então, nas aulas de momento angular. Quem não veio na última aula, se quiser tirar... Eu fiz uma breve revisão aí de alguns conceitos sobre as aulas gravadas. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a algum conceito, pode aproveitar e ir perguntando aí. Bom, então já vamos para o exercício 32 lá da lista. Vocês viram que muitos exercícios lá da lista eu cortei, entre aspas, assim, porque aquelas questões não estão muito no enfoque, algumas até estão. Mas achei que até o 37 ali está bem focado no que a gente, né, viu e trabalhou mais, tá? Opa. Então, o exercício 32, vamos ver o que a gente vai precisar em termos do formulário para a gente, né, pensar com base no formulário que vocês vão encontrar lá. Então, é sobre momento angular, né, momento de inércia. E o que a gente viu, né, o formulário que a gente tem aqui, é que quando você tem um corpo rígido, o momento angular em relação a um determinado eixo, o eixo de rotação desse corpo, que no caso da bailarina é esse eixo aqui, ó, né, digamos que é o eixo Z, é igual a I, que é o momento de inércia do corpo rígido, vezes a velocidade angular em torno desse eixo em questão. Nós vimos que isso tudo é vetorial, né, gente? Por que tem caráter vetorial aqui? Porque a velocidade angular tem caráter vetorial, né? Lembra que o vetor velocidade angular, ele está no sentido do eixo de rotação ali, né? Que mais? E como a gente vai trabalhar com questões de conservação, qual que é a condição de conservação do momento angular de um sistema? Então, ó, a variação do momento angular, temporal, ela vai depender da existência, né, de torques externos resultantes, né, somatório dos torques externos. Tudo em relação a um determinado eixo. Então, às vezes, existe torque externo, por exemplo, essa bailarina, ela vai girar em torno do eixo Z, que eu vou chamar aqui de eixo Z. Então, o que eu estou querendo ver sobre conservação ou não é em torno do eixo Z. Ah, mas vamos supor que exista um torque resultante em relação ao eixo X. E aí? E aí, ok, está lá no eixo X, você vai poder usar a conservação do momento angular no eixo Z, tá? Que é o eixo que ela está, em torno do qual ela está rodando. Então, basicamente, são essas duas que a gente vai usar aqui. Então, ó, uma bailarina gira ao redor do eixo do corpo, mantido na vertical. Com os braços abertos, tem uma velocidade de 3,5 revoluções por segundo. O momento de inércia inicial e final são, o inicial é I e o IF é 3/5 de I. Então, essa é a situação inicial, essa é a situação final. Faz sentido, pessoal, o momento de inércia final ser menor do que o inicial? Sim, porque o braço dela está recolhido, então tem menos resistência para fazer o movimento. Exatamente. Então, ó, essa é a pergunta, isso responde a letra C. Por que a inércia rotacional muda? Né? Ou seja, muda o momento de inércia? Porque muda a distribuição de massa em torno do eixo de rotação, né? Em torno lá do eixo de rotação. Então, o que o Júnior falou é isso aí, ó. Na primeira situação, existe uma distribuição da massa da bailarina em torno desse eixo, a massa está muito mais distante do eixo, então a isso corresponde um momento de inércia maior. Quando ela recolhe os braços, ela aproxima a distribuição do eixo, diminuindo o momento de inércia, tá? Então, começamos aí pela letra C. Na letra A, pede qual é a velocidade da bailarina quando ela aproxima os braços do eixo do corpo. Qual princípio de conservação está envolvido aí? Então, a gente já comentou, o princípio de conservação é o do momento angular.
Mas a gente tem que verificar, né? Se o momento angular é em torno do Z, ele é conservado. Então, vamos observar o seguinte, quais são as forças que estão atuando nessa bailarina, pelo menos ali, que poderiam produzir um torque, que a gente sabe ali, né? Deixa eu ver. Que as forças que eu sei aqui, deixa eu ver se está dando alguma coisa enunciada, peso, né? Peso normal. Essas duas forças estão se anulando, a bailarina está numa superfície, né? Então, o somatório das forças é zero, o somatório dos torques ali, a princípio, é zero, né? Em torno do eixo Z, já que não fala de nenhuma outra força, né? Deixa eu ver, se existisse uma forcinha de atrito, que estaria aqui, ó, né, para cá ou para cá, em relação à superfície, vocês conseguem, ó, se eu estabelecer aqui, esse é o meu sistema de referência aqui, ó, gente, ó, Z, X e Y, furando aqui, e falasse para vocês que existe uma forcinha de atrito, vamos supor que está para cá, para onde que estaria como é que chama? O momento angular, o torque, quer dizer, o torque exercido pela força de atrito. Na mesma direção? Em termos desse X, Y, Z, seria em torno de qual? Acho que seria no X. X. Então, ó, lembra que o que é torque? Torque é igual a R VEC F, né? Apesar de que a força de atrito vai estar aplicada exatamente no ponto, né? De rotação. Mas vamos supor que fosse deixa eu pensar, se fosse uma barra aqui, ó, e esse fosse o ponto, mas aí não faz sentido. Eu estava pensando era estabelecer o R aqui, ó. Se o ponto de origem fosse esse, e esse fosse o meu R, só para ver se vocês estão fazendo a regra da mão direita e direito, R VEC F, aí, dá em que sentido, gente? Só para vocês verem se vocês estão aplicando a regra da mão direita e direito. Y. Dá o dedão para cima. Para cima? É assim, não? Para cima no sentido de Z? É isso. Porque Não. o Y tá perfurando, né? Isso, é no sentido de Y. Ah, Ó, sim, é. Porque eu tô né? confundindo mesmo. Isso. Então, lembra aí, ó. R estaria assim, ou assim, né, gente? Só que se fosse assim, ó, não vai dar para abraçar F aqui, ó, porque tem que abraçar com a palma da mão, então tem que virar. Então fica R, VEC, F, e aí dá meu dedão para fora e da tela, tá? Tá, isso aqui é só uma hipótese aqui de testar a regra da mão direita. Então, com essas forças aí, eu já vi que o torque em relação ao eixo Z é zero. Então, somatório dos torques externos em relação ao eixo Z são iguais a zero. Então, o momento angular em torno do eixo Z é conservado. Isso significa que o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Qual a expressão que eu vou usar do momento angular? Essa aqui, ó, que é para corpo rígido, né? Então, I inicial vezes a velocidade angular inicial é igual a I final vezes a velocidade angular final. O I inicial, ele chama de I0, e a velocidade inicial é 3 revoluções por 3 meios, né? Vou deixar nessa unidade aí de revoluções por segundo, tá? Depois a gente pode transformar para o sistema internacional. Vai ser igual a IF é 3/5 do momento inicial, vezes o ômega F, que é quem eu estou querendo descobrir. Então, eu posso cortar I0 com I0, 3 com 3, vou ter que a velocidade angular final é 5 meios de revoluções, 5 meios revoluções por segundo,
né? Ou seja, aumentou, não é isso, gente? Aumentou a velocidade por conservação do momento. E aí, como é que eu transformo isso em radianos por segundo? Muito cuidado com essa conversão de unidades. 2π? Isso. Então, né, você vai multiplicar isso por 2π para você obter, então vai dar 10π sobre 2 radianos por segundo. Lembrando, então, que uma revolução corresponde a 2π radianos. Né? Aí, letra B, fala para calcular a variação de energia cinética do sistema em joules e justifica uma possível alteração. Então, vamos calcular a energia cinética inicial. Lembrando que energia cinética, né, você pode sempre ter dois termos, a energia cinética translacional e a rotacional. Nesse caso, como o centro de massa da nossa bailarina não se desloca, é só uma energia cinética rotacional, que é meio de I ômega ao quadrado, né? Então, IAF, mesma coisa, só que colocando outro momento de inércia e a velocidade final ao quadrado, tá? Então, é só fazer essas contas aí, gente. Deixa eu pegar meu resultado aqui. Eu nem substituí ele. Ah, não. Ele não deu momento de inércia, não, né? Então, ficou a energia cinética inicial. Ficou 4,5 vezes o momento de inércia. Π ao quadrado, joules. Ele pediu em joules, tá? Então, a gente tinha que transformar o ômega para radianos por segundo. Cuidado com isso, tá? Se você colocar o 3 de revoluções lá, vai dar, né, se fosse de marcar, provavelmente teria essa outra opção aí. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam então, né, gente? Se pedir energia em joules e sua velocidade ômega tiver em revoluções por segundo, você tem que converter, tá? Tá, então achamos diferentes respostas. Achamos a energia cinética final um pouquinho diferente da inicial. E ele fala de possíveis razões para isso, tá? Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Aqui a gente está analisando tudo em relação ao eixo Z, né? Deixa eu pensar isso aqui. Porque o que acontece? Toda vez... Lembra daquele teorema do trabalho, energia cinética, que nos diz que o trabalho total realizado sobre o sistema corresponde à variação de energia cinética do sistema, né? Só que antes a gente estava tratando isso tudo da forma translacional, né? Existe um outro teorema que nos diz que o trabalho total realizado agora por forças que tendem o trabalho na rotação, tá? Você tem um trabalho da translação, que é F vezes D, mas você também tem o trabalho da rotação, que é o torque vezes delta teta, tá? Isso a gente nem entrou em detalhes disso aqui, não. Mas se houver qualquer torque, não necessariamente em relação ao eixo Z, mas em qualquer outro eixo, esse torque vai produzir um trabalho, tá? E vai provocar uma variação da energia cinética de rotação do sistema, tá? Então, isso é uma coisa geral, não precisa ser em relação ao eixo Z, você usou a conservação do momento angular, isso tem nada a ver, tá? Porque os torques em relação ao eixo Z eram zero. Mas quando eu estou falando da existência de outros torques, em relação a qualquer outro eixo, isso implica na realização de um trabalho sobre o seu corpo rígido que pode mudar a energia cinética de rotação do corpo rígido, tá bom? A gente viu aí que o atrito, a princípio, considerando o ponto de baixo, não poderia
provocar esse aumento aí dessa energia cinética. Bom, mas o principal aí é a letra A, né, e a letra C. Dúvidas? Podemos ir para o próximo? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Próximo também é da lista, que é o 34. Então, vamos lá. Muitos exercícios, vocês vão ver, né? Eu vou começar a fazer outros aqui, envolvem, pessoal, energia também, tá? Então, muito cuidado, isso aí, vamos treinar alguns desses exercícios. Então, tem duas bolas de massas M e 2M conectadas por uma haste de comprimento L. A massa da haste é tão pequena que pode ser desprezada. Quando ele fala assim, pessoal, é porque você vai desprezar o peso da haste, tá? E o tamanho das bolas também, ou seja, você vai considerar essas bolas como pontos. Vamos assumir que o centro da haste esteja fixo e o sistema pode girar em um plano vertical sem atrito. Então, basicamente, é o seguinte, não sei se vocês estão percebendo aí, que esse desenho não está tão grande, mas é como se, vamos considerar isso aqui, ó, como se o eixo estivesse furando a tela de vocês, tá? Porque ela fala que ela gira num plano vertical. Então, vamos considerar o eixo Z aí, ó, saindo aqui, por exemplo, da tela, tá? Blá, 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 encontre o momento de inércia do sistema em relação ao eixo de rotação. Então, é bom que a gente vai relembrando os conceitos aqui. Então, letra A. Momento de inércia. Quando for momento de inércia em relação a um corpo rígido, provavelmente isso vai ser dado para vocês, tá? Vocês não vão ter que fazer nessa terceira prova cálculo do momento de inércia, no sentido assim, eu tenho um cilindro, calcule o momento de inércia desse cilindro em torno desse eixo, ou em torno desse eixo. Não vai ter que fazer aquelas integrais. O máximo que você vai ter que fazer em relação ao corpo rígido é utilizar o teorema dos eixos paralelos, tá, gente? Isso aí tá claro para vocês? Porque às vezes vai ser dado para você que a sua barra tem um momento de inércia em relação ao eixo central, mas a barra gira em torno desse eixo. Então, você vai resolver o exercício e subentende que você sabe que você vai ter que usar aí o teorema dos eixos paralelos, tá? Ok. Mas, quando eu tenho partículas, como é que eu monto o momento de inércia de partículas? O momento de inércia de partícula é dado pela massa dessa partícula vezes a distância dessa partícula ao eixo de rotação ao quadrado. Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Certo? Se eu tenho, então, mais de uma partícula, você vai ter que fazer esse somatório para todas as partículas aí. Tudo bem? Essa fórmula vai estar lá, vamos aplicar ela, então. Como é que ficaria o momento de inércia? Ó, o eixo está aqui. Então, calcula aí para mim o momento de inércia do conjunto de duas partículas. Vai ser, vamos chamar essa pequenininha de primeira, então. Então, vai ser a massa da primeira vezes a distância dela ao eixo, que é quanto? L sobre 2? L sobre 2 ao quadrado, né? Combinado, então, com a segunda massa, vezes a distância dela ao eixo ao quadrado. Então, é L sobre 2 ao quadrado. Como não foram dados números aí, vai ficar tudo em função disso aí, que vai dar 3M sobre 4 L ao quadrado. Esse é o momento de inércia do meu sistema. Letra B. Encontre a aceleração angular instantânea induzida pela gravidade
quando o ângulo entre a haste e a linha vertical é de 15 graus. Então, ó, o que vocês associam com aceleração angular instantânea, pessoal? A aceleração angular instantânea é aquele alfa, né? Alfa é o d ômega dt, lembra? É a taxa com que a velocidade angular do sistema está variando, né? Esse sistema aí está acelerado. Mas alfa tem a ver com o quê? Porque ele está falando, ó, induzida pela gravidade. O que tem a ver isso? Gravidade é a força-peso, né? Então, aqui, ó, essa massinha 1 tem um peso P1, que é mg. Essa massinha aqui tem um peso P2, que é 2mg. Então, lembra qual é a equação, qual fórmula que eu tenho que usar aqui para calcular a aceleração angular? Isso vai vir da segunda lei de Newton para rotações. Então, o que nos diz a segunda lei de Newton? É igual a aceleração, gente, linear. Se perguntasse, calcule a aceleração linear, o que você ia fazer? Não ia usar a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração? Para rotações, o torque resultante é igual a I, lembra que é o análogo da massa, vezes a aceleração angular. Então, nosso objetivo é achar o torque resultante aí, porque o I do sistema você já tem. Então, ó, como é que calcula torque? Torque, vamos colocar nosso formulário aqui, torque é R, VEC, F. Produto vetorial entre R e F, que é o módulo de R vezes o módulo de F, vezes seno do ângulo entre esses dois vetores. Ah, o que é R? R é o vetor que sai do eixo e localiza o ponto de aplicação da força. Então, esse aqui é o meu R2, esse aqui é o meu R1. E foi dado aqui que esse eixo aqui, ó, é 15 graus. Não é isso? Então, esse eixo aqui também é 15 graus. Então, vamos lá, ó, torque resultante vai ser o torque de P1 combinado com o torque de P2, combinado com o torque de P2, que vai ser igual a I do sistema é 3m quartos L2, vezes a aceleração. A aceleração vai estar no mesmo sentido do torque resultante, tá? Isso vocês vão ver que vai estar em relação ao longo do eixo Z. Então, vamos lá, ó. Regra da mão direita. Se eu perguntar do torque de P1, o que vocês acham aí? Vai dar em que sentido em termos dos unitários? Negativo de Z? Exatamente. Então, ó, R, P para baixo, deu dedão para dentro da tela. Dedão para dentro da tela é o contrário do que eu defini ali como positivo, então esse torque de P1 vai ser negativo. Entenderam isso, gente? Tá? Então, vai ser negativo P1, mas vamos, então, escrever o módulo dele, né? R é L sobre 2, né? Vezes a força, que é o peso, que vai ser mg. Vezes o seno de que ângulo? O ângulo entre R e F, ó. Se você pegar aqui e juntar as traseirinhas, né? As traseirinhas, os começos aqui dos vetores, ó. É esse ângulo aqui que eu tô querendo, né? Esse ângulo vale exatamente 15, concorda? Né? Então, vai ser seno de 15. Torque de P1. Torque de P2 vai dar vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, vai ser R, VEC P para baixo, deu o dedão para fora da tela. Então, o torque de P2 é positivo.
que vai ser R, L sobre 2 também, vezes P, que é 2mg, vezes seno de... É seno desse ângulo. Se eu fosse levar ao pé da letra ali, a definição dos ângulos, que é o ângulo entre os inícios dos vetores, vocês concordam que é esse ângulo aqui? Esse ângulo é 165, né? Concordam, gente? Só que isso vai dar a mesma coisa que seno de 15, tá? No fim das contas, esse ângulo aqui é 15. Então, quem quiser, eu não entendo isso que você faz ficar olhando. Se você olha aqui, ó, daqui para cá, também vai dar certo, tá? Porque seno de ângulos suplementares é igual, tá? Dúvidas aí no que eu tô falando, gente? No caso, o valor é igual do seno que você Isso. disse? Ah, sim. Então, se eu olhar assim e ver que o ângulo, ó, porque, deixa eu desmanchar aqui. Eu não sei como, né, a definição de produto, aqui está o meu R, que é esse meu vetor aqui, né, sai do eixo. Então, esse aqui é L sobre 2, né? Se eu for falar qual que é o ângulo entre esse vetor preto e o verde, a definição do ângulo é quando os vetores estão com os inícios juntos, né? Porque se fosse cosseno, isso ia dar errado, tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, na verdade, eu faço a projeção do vetor aqui, ó, só desloco a extremidade dele para cair lá na extremidade do outro, e vejo que o ângulo entre eles, na verdade, é de 165 graus, já que esse aqui, ó, é 15. Só que se você fizer seno de 65, seno de 165 é a mesma coisa que seno de 15, tá? Então, no caso do produto vetorial lá, dos torques, não vai fazer diferença, tá? Então, isso aqui vai ser igual a I alfa, então vai ser 3m sobre 4 L2 alfa. Aí, gente, só fazer essa contaiada, né, agrupar os termos, e nós vamos achar que a aceleração angular alfa vai ser igual a 1,69 sobre L, L não foi dado, unidade radianos por segundo ao quadrado. Beleza? A letra C fala que se a haste iniciasse seu movimento na posição horizontal, igual está mostrando aí na... Deixa eu aumentar isso aqui. Então, aqui está o meu eixo Z, né, que está saindo. Imagina que ele começa nessa posição horizontal. Qual seria a velocidade angular quando ela atinge a posição vertical? Então, o jeito mais fácil que a gente tem para fazer isso aqui é por energia. Então, nós estamos desprezando os atritos. Imagina, então, eu vou definir aqui, ó. Então, nós vamos começar a usar em muitos exercícios essa questão de envolver torque, momento angular com energia, tá? Então, eu vou considerar que a energia potencial gravitacional é zero, justamente ali na altura do meio da haste. Então, quando eu chegar na minha situação aqui, ó, quando ela atinge a posição vertical, ela vai girar para cá e vai atingir a posição vertical. Posição vertical é a massinha M aqui em cima e a massinha 2M aqui embaixo. Então, a altura da massa M aqui vai ser L sobre 2
E essa aqui é L sobre 2, né? Então, eu vou considerar por conservação de energia essas minhas duas situações, tá? Então, energia, letra C. A energia na configuração preta inicial é igual a energia na configuração vermelha final. Na configuração inicial, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma lá, ó, das energias cinéticas, lembrando que se tiver translação do centro de massa, tem energia de translação também, né? Então, são as cinéticas mais as potenciais, igual às cinéticas mais as potenciais finais. Então, na situação preta, não tem cinética e não tem potencial do jeito que eu defini meu referencial aí, tá? Então, a energia inicial é zero. A configuração final. Qual que é a energia cinética final? Ele está perguntando justamente qual é a velocidade angular. Então, ó, a variável está justamente aqui, ó. Energia cinética vai ser meio de I ômega ao quadrado, que é a velocidade que você quer procurar, mais a energia potencial desse sistema, que no caso é gravitacional, né? Então, qual que é a energia potencial? A massa M está lá em cima, em relação ao referencial. Então, vai ser mg vezes h. H é L sobre 2. Positivo, porque está para cima, né? Aqui também é o eixo Y. E a da outra vai ser M, que no caso é 2M, vezes G vezes H. Só que o Y, né, tá para baixo da origem. Então, na verdade, isso aqui é menos L sobre 2. Certo? Então, se eu resolver essa equação aqui, ó, meu objetivo é achar o ômega. Então, eu, né, passo o ômega para cá, substituo o meu momento de inércia do conjunto, que eu achei lá na letra A, e aí a gente vai achar que a velocidade vai ser 4/3 de G sobre L elevado a meio. Aliás, não. O 4/3 está dentro da raiz. Então, vai dar raiz de 4/3 G sobre L. Não, esse não é melhor. Bora. Ok. Agora a letra D. Para manter a haste na posição horizontal, uma força é aplicada verticalmente à esfera 2M. Então, tá lá, aqui tá 2M e aqui tá a massa M. Para eu manter essa posição, uma força tem que ser aplicada verticalmente à esfera 2M. Quanto que vale essa força? O que vocês acham? Aí. Então, aqui está o eixo Z. Pensa lá nas forças que atuam no sistema. Ó. Tem o peso dessa massa, tem o peso dessa massa. Nessa atual configuração, existe torque, pessoal? Ou essa barra está em equilíbrio estático? Existe torque. Existe torque. O torque resultante vai estar em que sentido? Negativo de... De? acho que é I. E é aqui, ó? Não. Não, negativo de Y, no caso, que eu quis dizer. Y é aqui, então. Não, Y, mentira.
Já que Z que está saindo, né? O Y é aqui. Teria que ter isso aí, ó. Negativo nesse sentido. Alguém discorda aí, gente? Ó, já foi Júnior que falou aí, Júnior? Sim, sim. Júnior, só uma dica aqui, ó. Toda vez que tiver torque é o produto vetorial entre R e F, né? Lembra que o resultado de um produto vetorial é sempre perpendicular a esses dois vetores. Estaria positivo no sentido de dizer, né? Exatamente. Então, se as suas forças estão em Y, esse torque não vai estar em Y. Entendeu? Então, gente, pensa na regra da mão direita, ó. Nessa barra aí, ó. Qual que é o torque resultante? Tem duas forças tentando fazer a barra girar. Aí tá fácil, porque ela vai girar no sentido anti-horário, né? Então, anti-horário, você pode pensar, anti-horário vai ser definido como o meu Z para fora, ó. Baseado no que eu botei aí, né? Mas se vai fazer pela regra da mão direita, é R, ó, o punho tá lá na bolinha que eu desenhei de Z. R, por que é assim e não assim? Pode ser assim também, ó, só que você tem que abraçar a força com a palma da mão. Então, tem que ser virada. Então, R, VEC F, o dedão te dá a direção. Então, o torque dessa 2MG tá para fora da sua tela. O torque da MG, ó, MG agora, aqui tá o punho, tá lá no meu eixo, só que eu tenho que abraçar para baixo, então meu dedão ficou para fora, né? As duas forças, não, tem isso? Errado, né? Deu para dentro, né? Dedão deu para dentro, tô olhando o vídeo aí. Então, ó, MG dá dedão para dentro, 2MG dá dedão para fora, 2MG ganha. Então, torque resultante é Z positivo, tá? Sentido anti-horário de rotação. Só que ele não quer que isso aconteça, pessoal. Então, para que isso não aconteça, tem que existir uma força vertical sobre essa massa 2M. Ela tem que ser quanto e ela aponta para onde? Essa força ela teria que ser igual à força-peso da partícula M apontando para o sentido positivo de Y? Exatamente. Então, olha, se eu colocar uma forcinha aqui, ó, MG, vai ter uma resultante dessas duas, que é MG para baixo, né? Que é MG para baixo. E aí, no fim das contas, a gente teria uma barra assim, ó, com uma força MG, com uma força MG, com eixo aqui, é exatamente a gangorra em equilíbrio, né? Você senta de um lado, o amigo senta do outro lado, de mesmo peso, a gangorra está em equilíbrio estático, tá? Então, no fim das contas, o que você está fazendo em equilíbrio estático na gangorra? Você está zerando o torque resultante. Porque se tiver torque, vai ter rotação. Tá? Então, beleza, a força vale mg, apontando para cima aqui nessa posição, né? Ok, gente? Pode pôr presente aí para mim, por favor? Então, beleza. Agora eu vou pegar uns outros exercícios aqui. Para vocês observarem como esse conceito de energia está relacionado também a essa questão de torque, né? Eu falo lá do rolamento, né? Essa questão de energia está muito presente em questões de rolamento. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre rolamento?
a gente fez o estudo do rolamento baseado em forças, né? Lembra que eu fiz o diagrama de corpo livre e achei a aceleração, se eu não me engano, pedi a aceleração do centro de massa do corpo que rodava? Isso. Só que era para a gente resolver de dois jeitos. O primeiro jeito, baseado no diagrama de corpo livre, e o segundo jeito, baseado em energia, tá? Então, a configuração de energia, muitas vezes, simplifica bem os problemas e é útil aí, tá? Em vários exercícios. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que isso está. São exercícios do Halliday aqui. Então, primeiro que a gente vai fazer, deixa eu ver, o 7 e o 9. O 7 e o 9 são muito parecidos, tá? Vou fazer o 7, que parece mais difícil aqui, mas é igual. Então, ó, na figura, aí a gente tem um cilindro maciço de raio 10 centímetros e massa 12 quilos, que parte do repouso e rola para baixo uma distância de 6 metros, sem deslizar em um telhado com inclinação de 30 graus. Tá? Então, a gente tem um cilindro que está rolando. Então, esse é um problema que envolve rolamento. Revisando, então, sobre as questões de rolamento, então, lembram que qual que é a condição para rolamento? A condição de rolamento é que você tem que estar em repouso em relação ao chão o tempo inteiro, né? Então, existe uma condição especial para que o corpo role perfeitamente, sem derrapar, né? No caso, vai existir uma força de atrito que produz esse rolamento, mas essa força de atrito não é responsável por roubar a energia mecânica do sistema, ela só produz o rolamento, né? Isso está lá bem explicado. Então, a condição de rolamento é que a velocidade do centro de massa, porque note bem, você está vendo o cilindro cair, como um todo, como se ele fosse uma partícula. Então, existe uma velocidade do centro de massa associada ao cilindro, existe uma aceleração associada ao cilindro, né? Mas ele também rola com uma dada velocidade angular. Então, a velocidade do centro de massa é igual a ômega R. Essa é a condição de rolamento. Já expliquei na última aula que isso não tem nada a ver com... Não vou ficar retomando aquele negócio não, tá? Tá. Então, essa condição de rolamento, se eu precisar aqui, olha, eu já vou utilizar aqui, vou derivar essa equação número 1. Quando eu derivo, eu caio na equação 2, que é a aceleração do centro de massa é igual a ΔR. Ou seja, a aceleração lá do seu cilindro também está relacionada à aceleração angular do cilindro, porque ele começa, ele está parado lá em ômega e começa a rodar cada vez mais rápido, né? Então, ele também tem uma aceleração angular. O que mais que eu vou precisar? Então, eu vou precisar do momento de inércia do cilindro maciço, que é mr² sobre 2. Aqui fala que essa altura Hzão é 5 metros. Então, ó, esse cilindro vai chegar aqui na borda do telhado e vai cair. Quando ele cai, pessoal, que tipo de movimento é esse? Da bolinha, da última bolinha vermelha para baixo? Movimento de projétil, não é isso? Um lançamento oblíquo, né? Onde existe um certo alcance ali. Se eu for olhar, ó, essa linha aqui, ó, existe um certo deslocamento em X que essa bola, que esse cilindro vai atingir. E acho que essa é exatamente a pergunta, né? Não, então, tem duas perguntas aí. Vamos começar da letra A, que fala qual é a velocidade angular do cilindro em relação ao eixo central ao deixar o telhado. Então, entendem o que está acontecendo, pessoal? Ó, tá lá o cilindro vai cair do telhado, aqui está o eixo central, e o cilindro vai girar pela rampa em torno do eixo central. Ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, tudo lá em cima é zero. V igual a zero, ômega igual a zero. Quando ele chegar lá embaixo, ele vai ter uma certa velocidade final e vai ter um ômega final. Ele quer saber
qual é a velocidade angular final na parte de baixo ali do telhado. Vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Qual que é a velocidade final? Tem algumas maneiras de eu fazer isso, né? Estou pedindo ômega F. Alguma ideia aí, gente? Alguma ideia de por onde ir começar? Ou o que você deveria achar? Às vezes você não sabe começar, mas fala assim, olha, eu tenho que achar o ômega, mas antes de eu achar o ômega, eu vou achar alguma coisa. Achar a velocidade do centro de massa, professor? Isso, então, olha, eu posso... essa é uma boa ideia, né? Você pode ir por esse caminho, tá, Jun? Então, pensa bem, esse é basicamente um movimento de corpo descendo um plano inclinado, que é um movimento que vocês sabem fazer, né? Então, concorda que se eu achar a velocidade do corpo lá embaixo, como é que eu acho a velocidade lá embaixo? Se eu achar a aceleração do corpo, não é verdade? Como é que eu acho a aceleração do corpo? Achando a força resultante sobre ele. Só que não foi dado nada. Então, esse seria um caminho, tá, Júnior? Não foi dado nada sobre a força de atrito que está provocando esse rolamento, mas você está certíssimo. Acha a aceleração, acha a velocidade final, e como eu sei que do rolamento V igual a ômega R, se eu tenho a velocidade, eu tenho ômega, tá? Mas na ausência do conhecimento de todas as forças que estão atuando ali, o que nós vamos fazer? Deixa eu até ver se tem um jeito mais fácil aqui. Não. Nós podemos fazer por energia, certo? Conservação da energia. Então, lembrem que se houver um atrito ali, esse atrito provoca só o rolamento da bola, dá energia para essa bola de rotação. Então, eu vou usar a conservação da energia, que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Lembrem que é um exercício de energia comum, ó. Se tem energia mecânica, que vai ter potencial, eu tenho que estabelecer a minha referência igual a zero. Eu vou estabelecer, por exemplo, ó, eu tenho essa distância aqui, né? Eu precisava dessa alturinha, vou estabelecer esse ponto aqui, ó, como sendo o meu U igual a zero. Tudo que tiver acima desse U, desse Ive, eu acho que você tá tampando o microfone, não tá dando para escutar direito. Melhorou? Sim. Foi só comigo, gente? Tá ouvindo agora? O áudio estava meio distante mesmo. Mas e agora, tá bom? Agora Sim. tá. Agora sim. O que vocês perderam aí, gente? Deu para entender? Da referência da potencial? Repete essa última parte, por favor. Tá. Então, o que eu falei é que é um exercício de energia, então, como envolve cinética e potencial, a gente tem que estabelecer o nosso nível de energia potencial igual a zero. E eu vou estabelecer nessa linha azul, então, com o Y crescendo para cima ali. Então, tudo que tiver acima da linha azul é energia positiva, e o que estiver abaixo seria energia negativa. Tá bem? Ah, mas eu quero estabelecer o chão. Não tem problema, você só vai ficar ali nesse referencial o tempo inteiro. Então, qual que é a energia mecânica no ponto A? Seria lá, ó, a soma da cinética com as potenciais. No ponto B, a soma da cinética com as potenciais. Cinética no ponto A, seria de que tipo? Tem a translacional e a rotacional, que no caso são nulas, né, gente? E a potencial ali gravitacional, como é que seria? M, que é a massa do cilindro, G, vezes essa alturinha azul, né? A alturinha azul, eu não sei
Mas, por esse triângulo aqui, ó, eu consigo descobrir, né? Porque eu tenho que seno de 30 é o cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é o L lá, que é 6. Então, seno de 30 é meio, na verdade, então H vai ser igual a 3 metros. Então, MG vezes H, que é 3, vai ser igual a energia cinética no ponto B. Tem energia cinética no ponto B de um tipo, de nenhum tipo, ou dos dois tipos? Dos dois tipos? Dos dois tipos, translacional e rotacional. Concordam com isso, gente? Ou ainda alguém não percebeu isso? Então, Entendi. Oi, Bárbara. Não, só tô falando que tá de boa. Tá, beleza. Então, olha, a cinética de, vamos começar de translação, seria igual a meio de m, que é a massa do cilindro, é como se o cilindro fosse um ponto. Então, meio de mv quadrado, que na verdade é a velocidade do centro de massa desse cilindro, né? Mais a de rotação, que aí já tem a ver com o corpo rígido lá, meio de I ômega ao quadrado. Então, essa é a energia cinética, combinado com a energia potencial. Quanto que vai ser a energia potencial no ponto B? 0, porque eu estabeleci esse nível lá, né? O que eu preciso responder? Gente, está perguntando qual é a velocidade angular com que ele chega no ponto B. Então, aqui, Júnior, na verdade, ao invés de eu ficar em função do V, eu já vou deixar tudo em função de ômega, tá? Então, eu sei que da condição de rolamento, que V do centro de massa é igual a ômega vezes o raio. Então, eu vou substituir, ó, para ficar tudo em função de ômega. Então, vai ficar aqui 3mg vai ser igual a meio de m, V do centro de massa ao quadrado vai ser ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, mais meio de I é o momento de inércia do cilindro, que é meio de mR2, vezes ômega ao quadrado. Posso cortar todas as massas. Vou ficar com tudo em função ali só do ômega, vou isolar o ômega. Eu tenho raio, tem tudo, né? Tem o raio, tem a gravidade, fechou. Então, eu vou achar que ômega vai ser igual a 62,6 radianos por segundo. Ok? Se tivesse pedindo a velocidade linear do sistema lá embaixo, onde tivesse ômega, você ia colocar V sobre R. E aí ia ficar tudo em função de V. Agora que eu acredito que seja a pior parte para vocês, que é o projétil. Né? Que é retomar um conceito lá de cinemática do início. A borda do telhado está a uma altura de 5 metros. A que distância horizontal da borda do telhado o cilindro atinge o chão? Ou seja, eu tinha que saber essa distância X aqui, tá? Então, eu vou retomar as equações do projétil aqui. Que nada mais são do que as equações da cinemática lá, né, gente? Então, olha só. Pensa bem do movimento do projétil lá, vamos pegar aquele pontinho aqui. Ele tem uma velocidade tangencial, né? Esse é o princípio do movimento de projétil. Essa velocidade inicial, ela pode ser, então, decomposta, né? Em V0y e
V0x. E aí, nesse caso específico aí, a gente pode ver que o ângulo, né? Deixa eu ver aqui o ângulo. Ele tá aqui, né? Tá dando pra vocês enxergarem isso aí, gente? Deixa eu desenhar isso aqui melhor. Então, aqui tá minha bolinha. Ela vai descer com uma velocidade V0, que é a velocidade do centro de massa inicial lá. Só que lembra, ó, essa é a rampa aqui e esse é o ângulo de 30. Então, isso aqui é V0y, isso aqui é V0x. Então, dá para ver aqui alternos internos, que esse ângulo aqui é 30. Tá? Então, o que nós sabemos do movimento do projétil lá? Já vou adiantar para vocês aqui fazendo essa conta, que se eu tenho ômega, eu tenho que ver, então, é igual a ômega R. Então, se eu pegar o 62,6 e multiplicar pelo raio do cilindro, que é 0,1, isso vai dar aí 6,26, vou colocar 6,3 metros por segundo. Tá? Então, V0 é 6,3 metros por segundo. Vou usar minha trigonometria para achar V0x e V0y, tá? V0x vai ser igual a V0 cosseno de 30. Dúvida, vocês me parem aí, tá? Que vai dar 5,5 metros por segundo. V0y vai ser V0 seno de 30 em módulo, né? Porque ela é negativa, que vai dar 3,2 metros por segundo. Tudo bem aí, gente? Quais são as características do movimento de projétil? O movimento em X é um movimento com velocidade constante. Essa velocidade não muda, né? Por quê? Porque não existe aceleração em X, né? E o movimento em Y é um movimento acelerado, e a aceleração que existe ali é uma aceleração para baixo ali, que é a aceleração da gravidade, né? Então, vamos trabalhar aí essas equações em X e Y. Porque a questão é o seguinte, pessoal, tá pedindo só em X, tá pedindo pra você achar só a distância X. Então, em X é fácil, ó, eu sei que velocidade ai, gente, vocês são demais, viu? Eu sei que velocidade é igual a distância, deslocamento, quer dizer, sobre tempo. O deslocamento é exatamente o que eu estou pedindo. Então, ó, eu tenho V0x, que é 5,5, mas eu não tenho tempo, né? Então, qual que é o meu problema aqui? Eu preciso saber o tempo de queda dessa bola, né? Ó, então, o deslocamento em x vai ser pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo de queda. Só que eu não vou conseguir achar por x, eu vou ter que achar o tempo de queda por y. Então, de y, o que eu posso usar? Ó, vou usar a Torricelli aqui. Primeiro, que é a velocidade final ao quadrado, ou seja, a velocidade lá embaixo, ó, final em y, que ela chega super veloz em y, né? Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2AD. Equação da cinemática, aceleração constante. A velocidade final, eu não sei quanto que é. A inicial é 3,2. Negativa, por quê? Porque ela está apontando lá para baixo. Menos 2 vezes 9,8, né? Porque a aceleração é menos 9,8. E o deslocamento, pessoal? Deslocamento também é negativo, ó, porque esse aqui é o meu zero. Então, o deslocamento é menos 5, menos 0. Né? Deslocamento abaixo da origem aí. Então, vai ser menos 5. Vou achar que a velocidade que ele chega lá embaixo, em y, em módulo aqui,
é 10,4 metros por segundo. Né? Na verdade, eu posso até escrever que ela é menos 10,4. Que ele está chegando assim, né? Ó. A velocidade em y é negativa. Se eu achei a velocidade final em y, agora eu acho o tempo, ó. Porque o tempo que ele vai gastar para percorrer a distância em x é o mesmo tempo que ele vai gastar para percorrer a distância em y, concorda? Né? Vai fazendo tudo junto. Então, da minha outra equação da cinemática, que diz que V é igual a VO mais AT, eu vou descobrir o tempo, ó. A velocidade em y que ele chegou é menos 10,4. A velocidade em y que ele saiu é menos 3,2. A aceleração, menos 9,8 vezes t. Vou achar que o tempo de queda vai dar 0,73 segundos. Achando o tempo de queda, eu descubro, então, a distância que ele percorreu em x, né, que vai ser VOX, que é 5,5 vezes 0,73, que vai dar 4,04 metros. Certo? Então, o exercício, deixa eu até dar uma olhadinha na lista aqui, não sei. Esse exercício 9 é exatamente igual, ele é um pouco mais fácil, porque quando ele chegar aqui, ó, ele vai chegar aqui e vai fazer um projeto também, tá? Só que ele vai chegar aqui só com velocidade x, tá? Então, aí é bem mais fácil. Deixa eu ver a lista aqui. Ok, pessoal? Então, basicamente, se eu for olhar em relação à matéria atual, esse é um exercício de rolamento, tá? Rolamento que envolve energia, conservação da energia. Agora eu vou resolver um exercício que é de momento angular. Estão vivos aí, gente? Como é que tá? Momento angular, tem um aqui que é bom, né? Essa aqui é legal. Posso passar para outro slide aqui, gente? Então, agora eu vou resolver um outro exercício do Halliday. Esses exercícios que eu estou passando aqui do Halliday, pessoal, eles são exercícios que eles envolvem essa parte de... Deixa eu ver isso aqui. Porque esse é só de momento angular. Esse é um exercício legal, que tem parecido na lista. Eu vou deixar a lista para as dúvidas da próxima aula. O exercício 61 do Halliday. Esse é o último que eu vou fazer, tá, gente? Diz o seguinte.
seguinte. Uma massinha aqui. Tem uma barra. Essa aqui é uma barra. Essa barra, imagina que essa barra está aí como se fosse uma mesa, tá? Você está vendo a vista de cima disso aí. Então, a barra pode girar aqui, ó, em cima dessa mesa, e em algum momento ela vai dar uma tacada, uma topada nessa massinha. Que está nessa posição. Essa barra, o comprimento da barra é 0,6 metros. A massa da barra é 1 quilo. Ela gira no plano do papel em torno de um eixo que passa por uma de suas extremidades. Ó. E o momento de inércia dessa barra já foi dado, que é 0,12 quilos vezes metro quadrado. Então, aí, cuidado, tá, gente? Ele já deu para vocês o momento de inércia completo em relação a esse eixo. Então, lembrem que se o exercício tivesse um momento de inércia em relação ao eixo central, você ia usar o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos me diz que o momento de inércia em relação a um ponto qualquer, em relação a um eixo que passa por um ponto qualquer, sendo que esse eixo é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, tá? Ele vai ser igual ao momento de inércia do eixo, em relação ao eixo que passa pelo ponto vermelhinho, que passa pelo centro de massa, mais m, que é a massa do corpo, vezes a distância que separa os eixos ao quadrado. Tá? Mas não é o caso aqui, ele já deu o momento certo. O que mais? Olha, quando a barra passa pela posição mais baixa, então ela está vindo lá de cima, ela colide com uma bola de massinha de modelar. Então, tem uma massinha de modelar de massa Mzinho de 0,2 quilos e fica grudada na extremidade da barra. Então, tá, a situação depois, ó, as duas vão passar grudadas para cá. Se a velocidade angular da barra imediatamente antes da colisão é igual a 2,4 radianos por segundo, qual é a velocidade angular do conjunto, né, já que eles vão estar grudados, imediatamente após a colisão? Então, pareceu um exercício desse lá, entenderam, né? Tá vindo a minha barra, imediatamente antes de chegar na partícula, ela tem velocidade angular de 2,4, e aí o sistema inteiro vai subir. A massa vai grudar na barra, então qual que é essa velocidade que eles vão sair aqui, ó, para rodar? Imediatamente após a colisão. Então, existe uma situação antes e depois, isso te leva a pensar na conservação ou não, no caso aqui do momento angular, já que está envolvendo rotações, né? Aí vamos pensar... Oi. No caso, essa colisão aí seria uma colisão completamente inelástica? Exatamente. Isso. Então, os corpos começam a se mover juntos, completamente inelástica, tá? Aí, pessoal, então, olha, faz sentido eu usar uma conservação do momento angular? Então, vamos pensar na situação antes e na situação depois. Existe um momento angular antes e existe um momento angular depois, do conjunto. Lembra que momento angular é uma grandeza que descreve, né, gente, a tendência do corpo a girar em torno de um determinado eixo, né? Para eu usar conservação do momento angular, ou seja, vetorial aqui, né? Para eu usar isso, eu tenho que saber se o somatório dos torques externos em relação a esse eixo é igual a zero. Então, que eixo é esse? Ó? O eixo é esse eixo que eu vou chamar aqui de eixo Z. Aqui, ó. Vou até falar ele aqui, ó, colocar ele para dentro.
Que a barra começou a girar assim, né? Ó. A barra já veio de um sentido horário. Então, já está com o dedão para dentro, eu vou chamar isso de positivo para não me preocupar com o sinal dessa velocidade, tá? Então, a gente está pensando no momento angular em relação ao eixo Z. O que é momento angular, gente? Momento angular depende se é o corpo rígido ou se é da partícula, né? Quais são as forças que estão atuando nesse sistema, gente? Quem que é o meu sistema? O sistema que vai girar é a barra com a partícula. Quais são as forças que estão atuando no sistema? A partícula tem peso e tem normal. Essas forças estão se anulando, não é? Então, não tem torque resultante nenhum. Aí. E sobre a barra? Se você for pensar, né, se essa é uma vista ali de cima, ó, que a barra está numa mesa, a barra também tem peso e tem normal, né? Então, não tem nenhum torque resultante em relação ao eixo Z. Tá? Então, nós vamos usar a conservação do momento angular em relação ao eixo Z. O desafio aqui é montar, então, a fórmula dos momentos angulares. Então, vamos revisar o nosso formulário aqui. Ó. Então, já foi teorema dos eixos paralelos, conservação. Momento angular. Momento angular de um corpo rígido é I ômega. Momento de inércia vezes velocidade. E o momento angular de uma partícula? R vec P? Exatamente. R vec P. O que é R vec P? R vec P é o módulo de R vezes o módulo de P, que é MV, né? P é momento linear, né, gente? Vezes seno do ângulo entre esses dois vetores. E R é a distância, né? Da partícula até o eixo. Então, o momento angular antes, pessoal, é o momento angular de todo mundo. É o momento angular da barra antes, combinado com o momento angular da partícula antes. Tá? Aqui eu não vou ficar colocando mais vetor, porque é já tudo em relação ao eixo Z, tá? Então, o momento angular já está no eixo Z, tá? E o de depois? O de depois é o L da barra, mais o L da partícula depois. Então, vamos lá. Imediatamente antes da colisão, qual que é o momento angular da barra? Aí você vai lá no seu formulário. Que fórmula que eu tenho que usar? Momento angular da barra. I ômega. Não é isso, gente? Que é um corpo rígido. Ah, quem que é o momento de inércia da barra? Ó, essa expressão. Quem que é o momento de inércia da barra? 0,12. Aliás, gente, eu vou escrever tudo em letras, que depois, se vocês estiverem estudando, tiver com dúvida, vocês só substituem. Então, o momento angular da barra é I vezes ômega inicial da barra. Qual que é o ômega inicial da barra? 0? É imediatamente antes da colisão. Ó, é quando ela estiver chegando. Exatamente, é quando ela está chegando aqui, tá? Então, ela está vindo com velocidade de rotação. Então, esse I. Então, ó, isso aqui é 0,12, isso aqui é 2,4. Ok? Momento angular da partícula. Momento angular da partícula é R vec P. Então, ó, R, cadê o R? R, ó, é o vetor que localiza a partícula em relação ao eixo. Então, vocês concordam que é o próprio comprimento da barra? Né? Aqui que gera a maior dúvida, pessoal, ó. Cadê o momento, imediatamente antes ali da colisão, aliás, peraí, a partícula está parada, né? Então, esse é o meu R
da partícula. Se ela tivesse uma velocidadezinha, a velocidade estaria para cá, ó. Isso vai ser a situação depois, né? Mas ela está parada, né? Se ela está parada, o momento inicial dela é zero. Então, o momento angular da partícula é zero. Ou seja, antes ela não tem tendência nenhuma a rodar em torno de nada, né? Ela está parada. Então, já achei, ó, que o momento angular inicial é só o da barra, que fazendo essa conta aí, peraí, e o negador. Não sei se essas contas estão certas não, tá, gente? Vou confiar. Então. Faz sentido. Né? Tá. Então, dá 0,288. Agora, vamos fazer o momento angular da barra depois. O que ele está perguntando? A velocidade angular do sistema imediatamente após a colisão. Então, qual que é o momento angular da barra imediatamente depois? Vai para o seu formulário. Momento angular de um corpo rígido. Momento de inércia vezes a velocidade angular. Momento de inércia da barra. O momento de inércia da barra sozinha continua o mesmo lá. E ômega da barra. Qual que é a nova velocidade angular da barra? Não sei, é justamente o que eu estou querendo, que é o meu IF, tá? Então, esse I aqui é 0,12. Agora, da partícula que dá mais confusão, ó, da partícula. R VEC P. Então, ó, R vezes P, vezes seno de θ. R, vamos lá, R é o próprio comprimento da barra, que a gente viu, né? Comprimento da barra vale 0,6. P é o momento linear da partícula. Então, na hora que a barra deu um supapo lá na partícula, vocês concordam que ela adquiriu uma velocidade linear? Ela só não saiu andando para frente porque ela ficou grudada na barra, mas existe uma velocidade linear aqui. Por isso que ela tem momento linear, tá? Então, o momento linear é a massa da partícula vezes a velocidade dela. A massa da partícula é quanto? 0,2 quilos. E essa velocidade linear da partícula é quanto, gente? Ômega R? Exatamente. Né? Porque imagina, aqui está a barra, aqui está uma partícula grudada. Se a barra tem velocidade ômega, a velocidade linear desse ponto ali embaixo é ômega R, né? Então, V é ômega R. Ômega é o ômega que eu não sei. R é justamente o tamanho da barra, que é 0,6. V seno de 90. Por que é seno de 90? Porque imediatamente depois, a partícula nem começou a subir ainda, tá? Então, seno de 90 é 1. Então, ó, vai ficar tudo em função dessa velocidade final. Vou conseguir isolar e vou achar que a velocidade final do conjunto é 1,5 radianos por segundo. Certo? Então, cuidado aí, se você tem um sistema que tem barra mais partícula, a gente fez um exercício na última aula que tinha barra mais partícula também. Lembra de computar tudo para o conjunto, tá? A gente fez o exercício 31 da lista, um exercício importante para vocês perceberem se vocês entenderam. A gente já fez. É isso. Tá. Então é isso, gente. Vou parar por aqui. Interrompi a gravação aqui.